Nesse episódio, continuaremos as discussões sobre a iniciação científica na educação básica. Primeiramente, parabéns, né? Vamos aproveitar, dizer que a gente já tinha lido o artigo de vocês e agora vocês trouxeram mais uma apresentação aqui a respeito de outro artigo que está saindo ali. O trabalho realmente entender a importância da instituição pública, vocês trouxeram esse valor e o fato de, às vezes, ser privilegiado por ser poucas instituições que fazem isso, né? No meio que a gente tem muita instituição pública, estadual, municipal, que não conseguiram ainda alcançar, mas que estão sendo desafiadas agora com a BNCC, que está trazendo um pouco mais desses elementos agora para a sala de aula. E uma das coisas que os nossos próprios colegas, professores que estão assistindo, que vão assistir depois desse encontro, fica muito aquela dúvida assim, com um pouco mais curiosidade dos detalhes, assim, como ocorre a parte da orientação desses estudantes, assim, ó, o primeiro encontro, como é que o estudante ele aprende a elaborar uma pergunta? Existem já desde o quinto ano, sexto ano, eles já vêm elaborando isso? Ou no curso, dentro das cargas horárias que vocês têm semanal com eles, vocês já vão trabalhando isso? O estudo teórico de como é elaborado essas etapas? Existem fases do desenvolvimento humano onde as perguntas de várias coisas vão adquirindo profundidades diferentes, né? Talvez a mais conhecida de todas é a fase dos porquês, né? Então, na transição da primeira para a segunda infância, né, as crianças têm essa dúvida sobre tudo, né, e é muito interessante e triste ao mesmo tempo, porque em vários entendimentos a escola, o espaço escolar, o currículo escolar, vai ser entendido como um elemento que vai podar essas crianças, né? E vai cortar a possibilidade de que essas dúvidas naturais sejam emitidas e problematizadas ao longo do tempo. O incentivo a essa fase dos porquês, vamos dizer assim, ela ocorre muito mais nos anos iniciais do ensino fundamental e por vários motivos, né? Próprios da educação ou da trajetória da educação, isso vai sendo tolhido com o passar do tempo, né? Então, acho que a primeira parte é isso, né? O desenvolvimento e o estímulo dessa fase dos porquês, né? Nos anos iniciais do ensino fundamental, é fundamental que esse momento seja estimulado, seja debatido, né? Como nós comentamos, no Colégio de Aplicação da URGS existe iniciação científica com esse nome nos anos iniciais do ensino fundamental. Né? Então, é um espaço também privilegiado no qual esse momento dos porquês ele é aprofundado, né? São apresentadas várias possibilidades do universo da pesquisa, do mundo da ciência, obviamente aplicadas à etapa etária, à faixa etária com que essas crianças vivem. Né? Então, não adianta a gente falar, né, de método científico, de instrumentos metodológicos, porque as crianças não entendem ainda, né, nesse momento de desenvolvimento. Então, se usam outras nomenclaturas, né, mas se fala, né, desde o feijão no algodão até a construção de pequenos gráficos com quadros de material concreto e por aí vai, né? Vai se trabalhando, então, né, dentro do universo das crianças, né, a construção de conhecimentos científicos. Então, há uma adaptação. Né, e, inevitavelmente há uma adaptação. Quando a gente passa para os anos finais do ensino fundamental, então estamos falando de sexto a nono ano, né? Existem, então, no caso do colégio de aplicação da URGS, em específico, equipes de trabalho, uma fica com sexto e sétimo, outra fica com oitavo e nono, né? Então, adotam-se metodologias um pouco diferentes em cada uma dessas realidades, mas ambas falando sobre iniciação científica, né? Dentro da ideia de ser, né? E aí, entendo que vai muito do trabalho dos orientadores, né? Porque o trabalho é artesanal, né? Então, essa possibilidade de ter uma carga horária maior, né? São 4 horas aula por semana, dentro do currículo escolar. Né? Possibilita com que esse trabalho, né? O Plaisance é um autor que fala muito disso, né? Da artesania da pesquisa. Né? E isso acontece não só nos trabalhos de pós-graduação ou na IC da graduação, mas vai acontecer também na IC Júnior, vai acontecer também na iniciação científica da escola básica. Né? Essa proximidade, né, de
pesquisador estudante com orientador e orientadora, né, possibilita com que a definição de um tema de pesquisa recortado, né, então é muito comum a gente ver, né, eu quero trabalhar com aquele primeiro caso ali, religiões afro-brasileiras, né, porque a minha família, nos dizia uma aluna, né, praticante de religiões afro-brasileiras. Então, é o interesse da sua própria identidade quanto constituição pessoal e familiar. Né? Mas o que tu quer trabalhar? Tudo dos orixás. Né? Então, não, ainda tem que fazer um recorte. Então, esse trabalho, né, ele acontece com o orientador. Né? Então, o que tu quer saber? Como é que tu, né, que dúvida mais pontual tu tens? Então, é um trabalho de um jogo de perguntas que vai se construindo com os estudantes, né? Até chegar num tema recortado e, a partir disso, então, a produção dessa questão de pesquisa, dessa pergunta de pesquisa. Né? Então, a gente eventualmente brinca, né, que para fazer isso em larga escala, né, uma coisa é fazer isso com um grupo como nós tínhamos, eram 3 professores para 16 estudantes. Esta é uma realidade privilegiada, e isso não diz respeito à maior parte da realidade da escola pública brasileira, em especial as realidades estaduais e municipais. Né? Então, para fazer isso em larga escala, fica o questionamento: esse trabalho artesanal, ele funciona no modelo fordista de produção, onde a gente tem que, né, ter 30 estudantes e esse processo acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, questiona-se, né, a BNCC no sentido de como implementar isso frente a realidades que não têm estruturas curriculares, estruturas de corpo docente suficientes para dar conta de um processo que é artesanal. Porque imaginem vocês, né, estamos aqui com o Chico e com a Larissa, né, que são doutorandos do PPG em Educação e Ciências da UFSM. Né? Se no doutorado, que é a obtenção do maior grau acadêmico possível, né, o trabalho de orientação ele é artesanal, ele é individual. Há o grupo de pesquisa, há a linha de pesquisa, mas o trabalho de orientação ele é individual. Né? O que sobram para estudantes que são crianças, adolescentes e jovens e que nunca tiveram contato com o método científico? Tem que ser mais artesanal ainda. Então, essa proximidade dos professores orientadores com os estudantes, jovens pesquisadores, digamos assim, ela é fundamental para que seja delimitado um recorte de tema de pesquisa, de espaço, de recorte temporal, construção do problema de pesquisa, definições da revisão de literatura, porque é possível fazer isso com adolescentes. Né? Definição de estratégia metodológica, acompanhamento da coleta de dados, da análise dos dados, produção desses resultados. Né? Então, é possível fazer isso, mas isso demanda tempo. Então, na nova construção curricular que a BNCC impõe, não vou dizer propõe, vou dizer impõe propositalmente. Né? Quanto tempo foi pensado para os projetos escolares no ensino fundamental e médio? Quanto tempo na grade curricular foi pensado isso? Foi pensado? Consta na grade curricular? Ou isso é uma coisa que vai ter que ser feita a toque de caixa, de qualquer maneira? Né? Quantos professores estão envolvidos? Qual é a relação de número professor-aluno? A famosa RAP, relação aluno-professor. Né? Quantos professores estão envolvidos nisso? A formação desses professores passou pela experiência da pesquisa científica? Né? Então, são questionamentos que se faz. Não adianta, né? Muito se fala, né, que o magistério é resistente às mudanças, o que vem de cima para baixo, esse discurso é muito recorrente, né? Mas não adianta, né, ter uma mudança uma proposta de mudança tão contundente quanto essa, se não há estrutura de trabalho adequada para que isso seja efetivamente implementado. Né? Então, esses professores vivenciaram isso nas suas formações iniciais. Nós sabemos que, em várias realidades, as licenciaturas, por exemplo, não constroem trabalhos de conclusão de curso. Apresentam como um relatório final de curso, relatório de estágios docentes. Né? Então, quer dizer, esse professor, a culpa não é do professor, é de todo um sistema e de toda uma formação docente. Esse professor passou por isso? Né? Não, mas passou por formação continuada a respeito disso? Vivenciou a experiência de uma pós-graduação? Né? E aí a gente vai para a realidade da escola pública, em especial os estados e municípios, né? Onde professores têm que trabalhar 40, 60 horas. Em que tempo, para ter um salário mínimo como sobrevivência, em que tempo esses professores vão conseguir fazer uma pós-graduação?
quando consegue uma especialização. Né? Então, a gente sabe, os números de mestres, em especial de doutores no Brasil, são números muito baixos, frente à realidade educativa, frente ao número de professores que existem. Né? Então, são reflexões que a gente precisa fazer, né, para que quando digam não deu certo, a gente saiba, a gente já está avisando desde agora os porquês que isto não vai dar certo. Né? Não é falta de vontade dos professores, né? Não é, porque a gente sabe que os professores, inclusive, dispõem de suas próprias verbas para pagar material escolar, xerox e entre outros, né? Não, são fartos os relatos nesse sentido. Então, não é falta de vontade dos professores, não é falta de vontade em vários graus das equipes pedagógicas, tá? Mas que estrutura, né, foi pensada para que isso pudesse ser efetivamente implementado. Acho que eu me estendi um pouco, mas acho que essas constatações elas são importantes ser feitas, né? Porque em algum momento vai chegar o dedo apontando, não deu certo, fizeram errado, né? Mas não, nós já estamos avisando desde muito antes, né, que isso tem tudo para dar errado, porque não há estrutura para que isso seja efetivamente construído. A resposta já está bem completa, né, nessa questão, né, Chico? Enfim, acho que ressaltar de forma mais objetiva, assim, que o que a gente fez nesse caso é um processo artesanal de orientação e de condução da pesquisa, né? E aí, artesanal no sentido de que cada estudante foi orientado individualmente, seus instrumentos foram selecionados a partir das suas demandas de pesquisa, né? E talvez para acrescentar, eu poderia dizer que por diversas vezes nessa experiência docente, a gente reunia os estudantes em círculo e cada um apresentava a sua pesquisa, o seu assunto, o seu tema, o objetivo, a pergunta de pesquisa e mais adiante os procedimentos metodológicos de seleção dos sujeitos e definição dos instrumentos e construção dos instrumentos. Eles foram construídos artesanalmente, esses instrumentos de pesquisa, né? Então, essa apresentação e com discussão dos professores orientadores e dos próprios colegas fazia com que os estudantes vissem outras realidades, né, de pesquisa, outros interesses, outras formas de conduzir a pesquisa. Então, todo o processo foi feito dessa forma artesanal, que me parece uma forma que aproxima mais o estudante do universo científico, né? Aproxima mais o estudante da discussão sobre o que é ciência, sobre como fazer ciência na prática, né? Como responder a perguntas, construir e responder a perguntas na prática. Enfim, foi esse o nosso processo. Tenho um comentário para fazer e um questionamento, né? Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li o relato de vocês foi que os temas que os alunos escolheram, né, não tem nenhum que tenha relação diretamente com as ciências da natureza. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque quando se fala em iniciação científica, parece que tem que deixar para o professor que trabalha biologia, química e física ou ciências mesmo lá no ensino fundamental, né? Então foi uma questão que me chamou muita atenção, porque realmente me parece, né, lendo o relato de vocês, que eles compreendem as ciências como mais de uma ciência, além das ciências da natureza, né? As ciências humanas também, ciências exatas. Então, esse foi um ponto assim que eu achei muito interessante do relato de vocês. E o meu questionamento pelo que eu entendi, o projeto deles, né, a pesquisa deles é individual, cada um faz a sua pesquisa, né? Então, eles têm, e isso acontece desde lá o 6º ano, que é onde a disciplina é obrigatória, né, no ensino fundamental, porque, pelo que eu entendi, a disciplina é obrigatória a partir nos anos finais, né? Então, do 6º ao 9º, é em todo, pode falar. É obrigatório em todo o ensino fundamental, desde o 1º ano até o 9º ano.
Ah, tá, entendi. E em todo esse processo, a pesquisa é individual ou eles se reúnem em duplas, trios, para realizar essa pesquisa em outros anos? Tentar, de repente, a primeira questão, Vitor, sobre ciências humanas, depois tu complementa. Sim, primeiro eu queria dizer que somos pesquisadores de ciências humanas, né? Então esse é o nosso local, né? O Vitor é professor de geografia, a colega é professora de língua francesa, e eu sou professor de educação física, mas eu pesquiso nas ciências humanas. A educação física fica situada entre as ciências da saúde e as ciências humanas, mas eu sou pesquisador de escola, pesquisador das relações, das ciências sociais dentro da educação física. Então temos um local aí de interesse, de formação, e temos um local de interesse como pesquisadores que somos, né? Então faz sentido que orientemos pesquisas mais nesse sentido, né? E que direcionemos um pouco as estratégias de pesquisa para as nossas experiências, né? A partir das nossas experiências, dos nossos interesses, né? Ao mesmo tempo, não queremos excluir de forma alguma as ciências da natureza. Pelo contrário, tinha inclusive um estudante que queria pesquisar a combustão, se eu não me engano, em aviões ou algo nesse sentido, né? No entanto, qual é a possibilidade de fazermos experimentos científicos na nossa escola desse tipo, né? É muito difícil, né? Em 4 meses ensinar método científico e fazer testes nesse sentido, né? Então, o que pesquisamos foram as percepções dos indivíduos sobre esse tema, né? Talvez, se tivéssemos mais tempo e mais instrumentos, poderíamos dedicar a orientar algum tipo de pesquisa nesse sentido. Então, tem uma questão de formação e de interesse nosso enquanto pesquisadores, e tem uma questão de espaço e tempo para realizar outros tipos de pesquisa também, que nos foi que nos impediu, que nos direcionou um pouco por esse caminho, né? Ao mesmo tempo, algumas discussões vêm dos próprios estudantes, né? As discussões sobre raça, sobre gênero, são discussões que estão muito latentes na sociedade, nesse tempo que a gente vive, e são discussões que sempre aparecem quando a gente fala de temas de interesse dos estudantes, né? Então, a gente, vou chutar aqui, mas talvez 5 ou 6 pesquisas estavam um pouco nesse caminho, né? Talvez 1/3 das pesquisas, um pouco menos, tratavam desses assuntos, né? Que são assuntos das ciências humanas, né? São assuntos pesquisados, sobretudo, pelas ciências humanas, né? Outra discussão que a gente faz muito importante na escola é uma discussão para contrapor o estereótipo do cientista, né? Essa é uma discussão que a gente faz frequentemente na disciplina de iniciação científica e mesmo na nossa orientação de bolsistas de iniciação científica junto ao nosso projeto de pesquisa, né? A desconstrução do estereótipo de que o pesquisador é aquele que está em laboratório pesquisando com testes e hipóteses, enfim, no sentido de ampliar aquilo que é um consenso do senso comum, né? É nossa função também, enquanto pesquisador, a gente desconstruir nesses estudantes que chegam na iniciação científica a ideia de que o pesquisador e a pesquisa científica se resume àquela pesquisa de laboratório, com jaleco, feita normalmente, ou representada normalmente pelo gênero masculino, branco, de meia idade, né? Enfim, refletir sobre essas questões me parece que é fundamental também quando se trata de ciência na escola básica. Exatamente, né? O Daniel fala da nossa formação, né? E por isso que eu bato na tecla da formação inicial e continuada dos professores, né? Um dos elementos que a gente percebe para que esse processo dê certo é a segurança que os estudantes têm ao encontrar professores que experimentaram isso, ou seja, reconhecer os seus professores como pesquisadores também. No nosso caso, esse processo é muito mais fácil, porque nós naturalmente somos pesquisadores, nós somos coordenadores de projetos de pesquisa. Essa pesquisa que nós estamos desenvolvendo sobre iniciação científica é um tema que surgiu, um tema de pesquisa nosso, que surgiu a partir da nossa prática profissional.
né? Porque, naturalmente, o meu tema de pesquisa, né, no qual eu venho desenvolvendo, né, desde a minha formação e pela minha prática, trabalho com as culturas juvenis contemporâneas. O professor Daniel trabalhou na sua tese de doutorado com a questão do doping, né? Ou seja, né, eu com doutorado em educação, o professor Daniel com doutorado em ciência do movimento humano, né? Mas a partir da nossa prática, nós entendemos que esse tema também é importante de ser pesquisado. Né? E a revisão de literatura, obviamente, nos demonstrou a necessidade, né, da construção dessa própria investigação. Então, nós tivemos um momento, né, no primeiro semestre ainda de 2019, onde nós fizemos minha tese em 1 minuto. A gente chegava para os alunos e apresentava, né, a nossa pesquisa, assim, no tempo muito curto, claro, 1 minuto, mas no tempo muito curto. E esse é um movimento importante para que os alunos nos reconhecessem como pesquisadores. Né? Eu também me lembro que em alguns momentos no laboratório de informática, a gente trabalhava bastante no laboratório de informática, né? Os alunos descobriram que se colocassem o nome dos professores no Google, aparecia o Lattes. E aí eles começaram a olhar os nossos Lattes. Né? Quer dizer, olha, o professor Victor publicou não sei quantos artigos, o professor Daniel, não sei, quer dizer, então eles tinham esse reconhecimento que os professores deles, orientadores de C, eram pesquisadores e sabiam o que estavam fazendo ali com eles. Talvez por isso também seja um dos elementos que gerou engajamento. Né? E a segunda parte da pergunta da Larissa, eu reconheço e parabenizo a preocupação que vocês estão tendo em demonstrar os comos fazer para que os docentes e os acadêmicos que trabalham com iniciação científica tateiem melhor esse território. Né? Então, como em relação ao número de estudantes? Eu vou agora fazer um movimento do 9º para o 1º ano. Né? Então, no 8º e 9º ano, trabalham-se pesquisas individuais. Né? Então, tá, tem essa orientação, né, estudante-professor. A divisão das turmas de iniciação científica, como o professor Daniel colocou, é a mesma divisão dos grupos de língua estrangeira. Né? Então, são 60 alunos por série, no 8º ano, são 30 e 30 em 2 turmas, e são 4 línguas. Então, cada grupo tem em torno de 15 estudantes na língua estrangeira e a mesma turma de iniciação científica. Tá? Então, a partir desse número, que tem 3 professores, e aí acontece o trabalho, né, individualizado. No 6º e 7º ano, o processo ele não é o mesmo. As turmas de iniciação científica são formadas a partir do interesse de temas dos alunos. Então, todos os alunos entregam uma ficha com o seu tema, há uma reunião dos professores, esses temas são divididos por aproximação, né, temática, e cada professor tem a sua turma, né, com em torno de 5, 6 alunos também, né, para orientar relacionado àquele tema em comum, né, ou um assunto em comum mais próximo daqueles estudantes. Né? E aí acontece, então, a orientação científica. Né? Já de 1º ao 5º ano, então, voltando para as crianças agora, o trabalho é em grupo. Né? Então, quando não é no grupo com a turma inteira, é em pequenos grupos de trabalho dentro da turma. Né? Justamente porque há uma questão de desenvolvimento intelectual da própria faixa etária da infância, né? Onde esse trabalho, se fosse individualizado, ele seria um pouco mais complexo de entendimento. Então, talvez, né, o diálogo com o grupo da turma, porque são turmas de 20 estudantes, é outra demonstração de como é privilegiado esse espaço. Né? São turmas reduzidas, então, de 1º a 5º ano, então é mais fácil fazer um trabalho com a turma inteira, ou ainda assim em pequenos grupos na turma. Né? Por quê? Porque, como é uma fase de perguntação, a gente chama, né, muito intensa, né, talvez a pergunta do colega, né, seja a mesma que a minha. E se eu tenho vergonha de perguntar, né, a pergunta do colega já me ajuda na busca dessa resposta. Esse processo, obviamente, acontece nos anos finais, ensino médio, isso aí vai até o doutorado, a gente sabe, né? Mas nos anos iniciais, com as crianças, isso é muito mais latente, né? A questão da vergonha, de falar em público, de perguntar, etc. Né? Então, por esse motivo e outros tantos, como, por exemplo, a necessidade de que seja pensado no coletivo. Né? Então, a turma tem uma pergunta de pesquisa que vai ser desenvolvida, né, ao longo do ano. É importante destacar que a pandemia, né, mobilizou, né, ou alterou em algum grau esses fazeres docentes em relação à iniciação científica. Né? Então, no ano passado, o Colégio de Aplicação da URGS ele não parou nenhuma semana.
né? Nós não ficamos nenhum período parado. Na primeira semana, onde foi decretada a portaria da reitoria suspendendo, enfim, as atividades presenciais, já foi organizado, né, um movimento interno no colégio de aplicação para garantir a continuidade das aprendizagens, né? Foi organizado de uma metodologia. Esse ano, já com um pouco mais de experiência do mundo pandêmico, foi organizado, né, de uma outra forma. Então, hoje nós temos o Moodle como repositório para os encontros assíncronos e o Meet como a plataforma para os encontros síncronos, né? Então, no oitavo e nono ano, né, a iniciação científica não parou, desde o ano passado até esse ano, com estratégias diferentes, né? Então, nós temos publicado, né, um relato em relação a como foi operacionalizado isso, né, no ano passado. 2 relatos, na verdade, né, Daniel? Um sobre o oitavo e nono ano e um sobre sexto e sétimos anos, né? Uma análise desses materiais que foram publicados no site do Colégio de Aplicação e que os alunos tinham que, então, resolver e encaminhar por e-mail para os seus professores, né? Já nos anos iniciais, não, né? Então, se suspendeu temporariamente o trabalho com IC, porque a gente entende que no sistema de ensino remoto emergencial, para as crianças, esse é um tema muito complexo, né, de ser trabalhado, que exige um tempo, demanda um tempo de sala de aula muito grande e uma atenção muito grande, né? Então, nesse momento de pandemia, especificamente nos anos iniciais, ficou em suspenso, né? É muito triste, mas não tem como a gente, né, forçar um trabalho que demandaria um esforço emocional, um cansaço emocional das crianças muito grande. Então é importante frisar que é um cuidado, né, com a formação integral desses sujeitos, né? Então, dentro das possibilidades que o momento sanitário, pandêmico, enfim, nos impôs, foram feitas escolhas, né? Claro que essas escolhas têm consequências, isso precisa ser retomado quando for possível o retorno presencial. A gente tinha algumas perguntas por trás aqui da apresentação de vocês, e a gente foi acompanhando e realmente foi contemplando todas as nossas, não angústias, as nossas perguntas investigativas do encontro. E claro que eu imagino que vocês devem ter uma estrutura um pouco diferente de organização, pensando assim, lá no início, quando vocês começaram as primeiras turmas, vocês tinham encontros entre o grupo de professores para delimitar como é que seria essa iniciação científica? Vocês tiveram, além dos documentos nacionais, legislativos, que vocês orientaram o trabalho de vocês, ou também vinha muito disso que vocês dizem, assim, que a caminhada de cada professor pesquisador na sua inserção da iniciação científica? No colégio, nos oitavos e nonos anos, né, que é o grupo de professores, a etapa escolar que se reúne, a gente tem encontros semanais para discussão pedagógica sobre os componentes de iniciação científica, né? Além disso, a gente tem o programa de estudos dessa disciplina, que inclusive está publicado no site do colégio, né? E que é um documento que organiza os conteúdos e a metodologia dessa disciplina. Então a gente pode dizer que existem algumas discussões e encaminhamentos que são trazidos, trazidos dessa reunião de professores, né? No entanto, tem diversos elementos, a gente pode dizer que boa parte dos elementos são discutidos pelo próprio grupo dos 3 professores, né? A gente tem uma liberdade de sala de aula, né, que é característica do espaço escolar, né? Então, por exemplo, o conceito de identidade é um conceito trazido pelo conteúdo da disciplina, né? Isso está lá no programa de estudos da disciplina. Ao mesmo tempo, trabalhar com resumo, introdução, assunto, tema, pergunta de pesquisa, metodologia, isso são conteúdos da disciplina, né? Assim como eu comentei também na apresentação, que a produção da reportagem do folder, da reportagem e da amostra científica também constam nesse programa de estudos e são discutidos pelos professores nessas reuniões, né? A produção do artigo científico, a produção do resumo, determinadas estratégias de sala de aula
são construções próprias de cada grupo de professores. Então, a gente pode dizer que, sim, parte é currículo da escola, parte é discussão do grupo de professores e parte é construída pelo próprio pequeno grupo de professores. E também é importante a gente destacar, né, que essa é uma escolha, essa é uma opção pedagógica do Colégio de Aplicação da URGS, né, trabalhar com iniciação científica como componente curricular obrigatório do 1º ao 9º ano do fundamental e na educação de jovens e adultos. Né? Porque se nós pegarmos a portaria de criação dos colégios de aplicação, né, tá lá que se respeita o artigo 207 da Constituição, que é a tríade de ensino, pesquisa e extensão, né, devem ser espaços de inovação pedagógica. Então, esse é um dos elementos que vem dar conta dessa necessidade formativa e de prática pedagógica, que é de inovação. Né? Então, a gente poderia aqui listar vários elementos do Colégio de Aplicação da URGS, né? Que são as aulas de artes a partir de múltiplas possibilidades, educação física a partir de múltiplos, como é que se diz, Daniel? Múltiplos modalidades da educação física. Práticas corporais isso, é o né? termo. O quê? Práticas corporais. Múltiplas práticas corporais, a possibilidade de ter o plurilinguismo a partir, né, de 4 idiomas, né, e, obviamente, o trabalho com a iniciação científica. Esse é um dos grandes destaques. Né? E assim como no Colégio de Aplicação da URGS, em outras realidades de colégio de aplicação no Brasil, nos institutos federais também se trabalha muito, né, com a iniciação científica. Mas é claro que em várias realidades esse trabalho, como vocês colocaram, é voltado para a área da ciência da natureza. Né? E aí fica muito vinculada àquela imagem do cientista com jaleco no laboratório, com tubo de ensaio saindo fumaça. Tá? E esses espaços de construção pela própria identidade da instituição, colégio de aplicação, fomenta, né, o interesse dos estudantes por áreas do campo das ciências humanas e sociais. Tá? Por quê? Porque o colégio de aplicação ele é um espaço no qual temas como feminismo, como comunidade LGBTQIA+, racismo, questões tão dilatantes da estrutura de desigualdade social do Brasil são contempladas. São temas de discussão aberta. Né? E, obviamente, que isso perpassa os interesses dos estudantes, isso acaba surgindo como um interesse, como um tema de pesquisa. Né? Então, muito também diz respeito à cultura escolar do espaço em que se está. Né? E aí isso repercute, obviamente, né? Quando a gente apresenta um mapa do IDH do Brasil e mostra as disparidades, esse tema vem à tona. Quando a gente escolhe um tema de pesquisa na IC, isso vem à tona. Né? Quando a gente tem um cine-debate, são temas que vêm à tona. Né? Então, também envolve a cultura escolar que está sendo trabalhada. Então, me parece que tem trabalhos de ciência da natureza, claro que tem, né? Mas me parece que o entendimento de ciência, né, como algo maior, né, então vai colaborar nessa formação. Né? Claro, nós trabalhamos até, né, Daniel, a construção lá do portal da CAP sobre o que é uma grande área do conhecimento, as áreas do conhecimento, as disciplinas dentro de cada área. Né? Quer dizer, é importante que eles tenham acesso, né, a como se estrutura isso dentro da organização de ciência no Brasil. Né? E que eles entendam que as ciências naturais são uma área, né, do saber. Né? Assim como tem as ciências humanas, as ciências sociais aplicadas, as engenharias, as ciências biológicas, as ciências médicas e por aí vai. Né? Então, esse entendimento, né, da multiplicidade do universo científico e, ao mesmo tempo, da unicidade da ciência, porque a ciência é uma coisa só. Né? Então, o nosso pensamento positivista que foi, obviamente, compartimentando, né, e dividindo, mas o conhecimento científico ele é um só, né, que ele é construído a partir dessas múltiplas áreas. Então, esse reconhecimento, né, ele é importante ser feito também com os sujeitos no espaço da escola básica. Muito boas as colocações de vocês. A gente vai chegando ao final do nosso encontro aqui, da participação de vocês. A gente gostaria de agradecer a participação dos professores, tanto o professor Daniel e o professor Vitor, que participaram aqui do nosso encontro virtual sobre iniciação científica na educação básica.
sem dúvida vai contribuir muito com muito com a nossa realidade acadêmica aqui, e também com o público, os professores da educação básica também, e os pesquisadores, todo mundo que tem interesse sobre o assunto, que vai assistir esse encontro depois, que possa, então, estar auxiliando, potencializando esses trabalhos nesses meios, na sua sala de aula. Como vocês disseram, claro que o Brasil tem uma assimetria, uma diferença muito grande de realidades, mas cada um, de acordo com essa realidade, vai ter que, né, se a gente, toda vez, como professores, né, que a gente é, como natureza, se recriar, né, na criatividade, na inovação, na motivação como professores, para trazer esse diferencial para o ensino, para a gente conseguir transformar a nossa realidade. E fico a fechamento aí, se vocês quiserem também falar agradecimento de vocês, fiquem à vontade. A gente, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Queria agradecer, então, o convite da representação discente do PPG. E, enfim, para mim é uma honra vir falar com vocês e discutir esse tema que nos é tão caro na nossa prática pedagógica enquanto professores, na nossa prática docente como orientadores e também no nosso trabalho como pesquisadores. Esse tema nos interessa, esse tema que é tão pouco pesquisado e tão pouco valorizado, tanto no mundo acadêmico quanto no mundo educacional da escola básica. Enfim, vou deixar meus agradecimentos e fico à disposição de vocês para uma próxima oportunidade. Eu também quero naturalmente agradecer mais uma vez o convite da representação discente do PPG em Educação e Ciência da UFSM, né? Uma universidade que foi recentemente atacada por membros do governo federal e que tanto orgulho traz ao nosso estado, em conjunto com a Unipampa, com a UFPEL, com a FURG, com a UFFS, com a UFSC, com a URGS, com os institutos federais, com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, né? Me parece que o conhecimento científico ele é fundamental, né? Inclusive para vencer o período obscurantista pelo qual a realidade brasileira vem atravessando, infelizmente, a partir de escolhas equivocadas da sua população. Nós venceremos isso como comunidade científica, mas como comunidade que acredita que outro mundo é possível, como diria Angela Davis, mas como comunidade social, como sociedade, como brasileiras e brasileiros que somos, né? E a iniciação científica da escola básica vem a ser um grãozinho de arroz que vem contribuir dentro desse conjunto de elementos que nos formam enquanto civilização. Né? E é para que a gente possa avançar, para que a gente possa sobreviver a isso e todos os outros desafios que nós estamos vivendo, é fundamental que a gente consiga crescer enquanto professores, enquanto pesquisadores, enquanto comunidade, enquanto sociedade. Então, por isso, muito obrigado pela possibilidade de compartilhar alguns dos nossos resultados, das nossas reflexões, das nossas perguntas, né, com vocês. E ficamos sempre à disposição. Eu também quero agradecer a participação dos professores, parabenizar pelo trabalho, e eu tenho certeza que os professores, né, licenciandos que vão assistir, licenciados que vão assistir a esse episódio, com certeza vão se inspirar no trabalho que vocês fazem lá no Colégio de Aplicação. Então, muito obrigada pela fala de vocês.